Fui forte a vida inteira, não forte de academia. Não o tipo de forte que vem de uma carteirinha de academia e um shake de proteína que custa mais que minha conta do mercado. O tipo de forte que vem de trabalhar a terra, criar filhos, enterrar pessoas que você amava e levantar na manhã seguinte de qualquer jeito. Tenho 102 anos. Ainda carrego minhas próprias compras. Ainda trabalho minha horta. E nunca comprei um suplemento de proteína na vida. Nenhum. As pessoas vendendo essas coisas prefeririam muito que eu não te contasse o que vou te contar. Todo nutricionista que me disse que plantas não podiam construir força real ou está aposentado ou já partiu antes de mim. Ainda estou aqui, ainda forte. Tire suas próprias conclusões. Agora deixa eu abordar a coisa que precisa ser abordada. Construíram uma indústria inteira na ideia de que proteína significa carne e que se você quer ser forte, precisa comer animais e tomar suplementos, e quanto mais você gasta, mais forte vai ficar. Pelo amor de Deus! Minha avó foi uma das mulheres mais fortes que já conheci na vida e construiu aquela força em feijões e sementes e folhas verdes da própria horta, complementado com ovos das próprias galinhas e o que a terra fornecia. Ela não tinha orçamento de proteína em pó. Tinha uma horta e uma panela e 100 anos de conhecimento ancestral sobre o que alimenta um corpo apropriadamente. Vou te contar sobre os alimentos vegetais que me mantiveram forte e capaz por mais de um século. Não porque li sobre eles numa revista, porque tenho comido eles a vida inteira e tenho 102 anos e ainda posso fazer o que precisa ser feito. Essa é minha credencial. É a única que importa. Número 1. Lentilhas. A proteína mais antiga da Terra e a que seu corpo mais confia. Deixa eu te contar como lentilhas entraram na minha vida, ou melhor, como vim para um mundo onde lentilhas já estavam lá esperando. Minha mãe fazia sopa de lentilha toda semana sem falta. Não como acompanhamento, como refeição. Uma refeição apropriada, completa, satisfatória que mantinha uma família de 7 trabalhando e energética através de um dia cheio de trabalho físico duro. Ela cozinhava com cebolas e alho e quaisquer ervas estivessem na horta, e o cheiro daquela panela no fogão é um dos primeiros cheiros que consigo lembrar da minha infância mais cedo. Quente, terroso, saboroso, honesto. Ela não sabia que lentilhas contêm 25 a 26% de proteína por peso seco. Não sabia que uma xícara cozida fornece 18 gramas de proteína. Não sabia sobre aminoácidos ou biodisponibilidade. Sabia que quando você comia lentilhas ficava cheia e ficava forte, e que sua mãe tinha alimentado sua família do mesmo jeito, e a mãe da sua mãe antes. Agora aqui está a ciência em linguagem simples. Lentilhas são um dos alimentos mais densos em proteína disponíveis, e aquela proteína é acompanhada por fibra, folato, ferro e manganês em quantidades que a maioria das carnes simplesmente não pode igualar. A fibra é o que os cientistas chamam de prebiótico. Isso é só uma palavra chique para a comida que alimenta as bactérias boas vivendo no seu intestino, as que gerenciam seu sistema imunológico e sua digestão e mais da sua saúde do que a maioria das pessoas entende. Foram descartadas como comida de pobre, comida para pessoas que não podem pagar nada melhor. Aquele julgamento te diz tudo sobre as pessoas fazendo e nada útil sobre lentilhas. Lentilhas têm alimentado a humanidade continuamente por 13.000 anos. Estão na Bíblia? Civilizações antigas por todo o Oriente Médio e Mediterrâneo se construíram em lentilhas. As comunidades agrícolas mais duradouras na história humana comeram lentilhas como pedra angular de sua dieta. Cozinha do seco. Não precisam de molho e estão prontas em 20 a 30 minutos. Tempera apropriadamente. Merecem. A sopa da minha mãe com alho e cominho e um respingo de algo ácido no final ainda é a versão que faço. Ainda a melhor refeição proteica que conheço. Número 2. Sementes de cânhamo. A proteína completa que baniram e agora estão vendendo de volta a grande custo. Agora essa tem uma história por trás. E a história me cansa de um jeito particular que só vem de assistir bobagem operar em escala ao longo de muitas décadas. Cânhamo foi cultivado neste continente por séculos. George Washington cultivou.
Thomas Jefferson cultivou. Fazendeiros por toda a América cultivaram para fibra, para óleo, para semente. É uma das plantas cultivadas mais antigas na história humana, usada por toda a Ásia, Europa e Américas por milhares de anos. As sementes eram entendidas como nutritivas, a fibra como valiosa, a planta como útil em quase toda direção. Então baniram. Varreram na proibição que estava mirando algo completamente diferente e, no processo, eliminaram um dos alimentos vegetais nutricionalmente mais completos disponíveis. Tiraram de fazendas e de cozinhas e do suprimento alimentar por décadas. Agora estão vendendo de volta em embalagens chiques em lojas de alimentos naturais e chamando de descoberta de superalimento. Aham, nunca foi pedido, foi tirado. A diferença. Aqui está o que sementes de cânhamo contêm. 31% de proteína por peso. Todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções que são consideradas perto do ideal para a nutrição humana. 10 gramas de proteína completa em 3 colheres de sopa. Ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6 num equilíbrio benéfico. Magnésio, ferro, zinco. A proteína em sementes de cânhamo, os cientistas chamam as proteínas específicas de edestina e albumina, é excepcionalmente fácil para seu corpo digerir e usar. Fácil de digerir significa que seu corpo gasta menos energia processando e mais energia fazendo todo o resto que precisa fazer. Isso importa mais à medida que envelhece, quando seu sistema digestivo se beneficia de alimentos que não requerem esforço enorme para quebrar. Coloco semente de cânhamo em tudo. Na minha aveia de manhã, em saladas, mexido em iogurte, misturado no que quer que esteja fazendo que possa recebê-la sem reclamar. Tem um sabor suave, ligeiramente de noz, que combina com quase tudo e não discute com nada. São quietas, úteis e completamente sem pretensão, que é exatamente como prefiro minha comida. O bom Deus projetou uma proteína completa e a colocou numa semente minúscula que cresce numa das plantas mais produtivas e sustentáveis na Terra, e então banimos por 60 anos. Não tenho paciência para esse tipo de bobagem, mas estou feliz que voltamos aos nossos sentidos. Número 3. Grão de bico. 7.000 anos alimentando pessoas bem. Ah, o que há sobre grão de bico que me faz sentir estabelecida só de pensar neles? Acho que é o peso deles na mão, a solidez satisfatória de um grão de bico seco. O jeito que molham durante a noite e incham e amolecem e enchem a panela com algo que cheira como a terra de onde vieram. Tenho cozinhado grão de bico desde que era velha o suficiente para ficar num fogão e estarei cozinhando enquanto for capaz de ficar. Minha avó fazia um prato com grão de bico, azeite de oliva, alho e limão que nunca consegui replicar completamente ao padrão dela, embora não por falta de tentar pela melhor parte de um século. O alho ficaria dourado no azeite. Os grãos de bico ficariam macios, mas não pastosos. O limão iluminaria tudo. Ela servia morno com bom pão e era completo. É a única palavra. Era uma coisa completa. Grão de bico tem sido cultivado por 7.500 anos. Originaram no Oriente Médio e se espalharam pelo Mediterrâneo, Índia e eventualmente o mundo, porque toda cultura que os encontrou reconheceu que eram algo genuinamente útil. 20% de proteína na forma seca, 15 gramas de proteína por xícara cozida. Alto em fibra, folato, ferro, fósforo e manganês, a fibra é tanto solúvel quanto insolúvel, o que significa que alimenta suas bactérias intestinais e mantém sua digestão regular simultaneamente. Pesquisa consistentemente mostra que consumo regular de grão de bico apoia a saúde cardíaca e ajuda a regular açúcar no sangue. O que importa enormemente numa idade quando desregulação de açúcar no sangue está na raiz de metade da doença crônica que vemos. O que torna grão de bico extraordinário, além de sua nutrição, é o que só posso chamar de sua generosidade. Funcionam em tudo. Cozidos inteiros em ensopados e sopas, amassados em hummus, moídos em farinha para pães achatados e massas, torrados em lanches crocantes. Toda forma é diferente, toda forma é boa, toda forma entrega proteína real e nutrição real.
Não são da moda. Não têm campanha de marketing. Tem 7.500 anos alimentando pessoas bem, e aquele histórico vale mais que qualquer endosso que você jamais verá numa garrafa de suplemento. Número 4. Sementes de abóbora. A nutrição escondida dentro da decoração. Agora aqui está a que me faz balançar a cabeça no que permitimos que se tornasse normal. Todo outono pessoas trazem abóboras para casa, esculpem rostos nelas, acendem velas dentro, colocam na varanda e então tiram as sementes, a parte mais nutritiva da abóbora inteira, e jogam no lixo. Ou torraram um pequeno lote e comem como lanche sazonal sem entender o que estão realmente consumindo. Minha mãe nunca jogou fora uma semente de abóbora na vida. Nem a mãe dela. As sementes eram enxaguadas, secas e torradas para comer ou guardadas para plantar, porque nada tão útil era descartado. Entendiam, sem a ciência, só da observação de gerações, que aquelas sementes carregavam algo significativo. 30% de proteína por peso. 9 gramas de proteína por quarto de xícara. O maior conteúdo de magnésio de quase qualquer alimento que você pode nomear, e magnésio, me escuta agora, magnésio está envolvido em mais de 300 processos no seu corpo. 300. Função muscular, função nervosa, regulação de açúcar no sangue, pressão sanguínea, síntese de proteínas, qualidade do sono. Quando você é deficiente em magnésio, do que a maioria das pessoas no mundo moderno, é porque o solo foi esgotado e a comida processada que comem não contém quase nenhum, você sente em todo lugar. Câimbras musculares, sono ruim, ansiedade, fadiga. Sementes de abóbora abordam aquela deficiência direta e deliciosamente. São também ricas em zinco, que apoia a função imunológica, cura de feridas e, particularmente relevante para manter força à medida que envelhece, produção de testosterona em homens e equilíbrio hormonal mais amplamente. Farro, gorduras saudáveis, antioxidantes no óleo. Torra você mesma de abóboras frescas e abóbora de inverno todo outono. Guarda durante o ano comprando as sementes descascadas que os mexicanos chamam de pepitas de qualquer supermercado. Coloca em saladas, em sopas, em granola, em mix de trilha. Moia em molhos e pestos. Come aos punhados como lanche. O Senhor colocou nutrição extraordinária dentro do que decidimos usar como decoração. Isso é problema nosso, não da abóbora. Número 5. Amaranto. O grão sagrado que tentaram apagar e não conseguiram. Guardei esse para o final porque sua história é a mais notável e porque o que sobreviveu para alcançar sua mesa diz algo importante. O Império Azteca foi construído em parte significativa em amaranto. Era tão central à vida azteca, a sua nutrição, suas cerimônias, sua identidade, que quando os conquistadores espanhóis chegaram e queriam quebrar a civilização que estavam conquistando, uma das coisas que fizeram foi banir cultivo de amaranto. Tornaram ilegal cultivar, destruíram os campos, tentaram apagar a planta do suprimento alimentar do jeito que você tentaria apagar uma língua. As pessoas continuaram cultivando em segredo, em hortas escondidas, semente guardada passada de mão em mão, e a planta sobreviveu, porque algumas coisas são verdadeiras demais para serem destruídas. Amaranto contém 14 a 18% de proteína, e o que torna aquela proteína notável é seu perfil de aminoácidos. A maioria dos grãos é limitada num aminoácido chamado lisina. Esse é um dos 9 aminoácidos essenciais que seu corpo não pode fazer sozinho e deve obter da comida. Amaranto tem em abundância. Os pesquisadores dizem que proteína de amaranto é comparável em qualidade à proteína de leite. Isso é uma declaração significativa para um grão. É também rico em ferro, magnésio, fósforo e manganês. As folhas da planta de amaranto são comestíveis também, similares à espinafre, com sua própria proteína e vitaminas A e C significativas. Você recebe proteína tanto do grão quanto do verde. Uma planta dupla função. Agora aqui está o que acho particularmente maravilhoso sobre amaranto no contexto de força.
Os cientistas têm um termo, algo chamado aminoácidos de cadeia ramificada, que em termos de vovó são os blocos de construção específicos que seus músculos usam para reparar e reconstruir após trabalho. Amaranto é relativamente rico nesses. O que significa que não é só proteína num sentido geral, é proteína que vai especificamente para manter e reconstruir tecido muscular. Cozinha o grão como aveia ou arroz. Fica ligeiramente pegajoso e pode ser temperado doce ou salgado. Fiz com mel e canela para café da manhã e com alho e ervas como acompanhamento e ambos são genuinamente bons. Estoura numa panela seca em fogo alto por uns 30 segundos e se torna algo notável. Puffs minúsculos, de noz, crocantes que você pode comer aos punhados ou mexer em granola ou polvilhar em cima de sopas e saladas. No México, amaranto estourado é misturado com mel para fazer uma confecção chamada alegria, que significa alegria. Acho apropriado que nomearam um prato feito deste grão com alegria. O grão que sobreviveu tentativa de apagamento e continuou alimentando pessoas de qualquer jeito. Isso é uma coisa alegre. Agora, quero te contar o que todas essas 5 plantas têm em comum, além de seu conteúdo proteico. Porque a proteína é real e importa, mas não é a história toda. Cada uma dessas plantas é antiga, lentilhas, 13.000 anos. Grão de bico, 7.500 anos. Cânhamo, usado por toda a civilização humana pelo tempo que temos registros. Sementes de abóbora, valorizadas por povos indígenas da América do Norte por milhares de anos. Amaranto sagrado o suficiente para o Império Azteca que alguém tentou eliminá-lo. Essas não são descobertas novas. Não são coisas que requereram laboratório para identificar. São alimentos que geração após geração de seres humanos tentaram, usaram, mantiveram e passaram adiante, porque funcionavam. Esse é o teste em que confio. Não um estudo de 5 anos, não uma meta-análise. Milhares de anos de seres humanos comendo algo e permanecendo fortes o suficiente para plantar de novo próxima estação e a estação depois e todas as estações até hoje. A indústria de suplementos proteicos quer que você acredite que a resposta é algo novo, algo proprietário, algo que inventaram e você não pode conseguir de nenhum outro jeito. Querem você dependente deles. Todo mês, outra compra. Todo ano, em uma nova formulação que é de alguma forma melhor que a do ano passado. Minha avó não era dependente de ninguém para sua força. Cultivava e cozinhava e comia da terra. Sabia quais plantas construíam músculo e quais construíam osso e quais construíam imunidade, não porque alguém publicou um artigo, mas porque sua mãe sabia e a mãe da sua mãe antes. Aquele conhecimento não está perdido. Está sentado no seu supermercado agora, largamente sem rótulo e sem marketing e subvalorizado, esperando você lembrar que comida real é o remédio real. Mas quero fechar com algo mais profundo que qualquer semente ou grão. Força não é apenas física. Conheci pessoas com corpos fortes e espíritos fracos, e conheci pessoas com corpos envelhecendo e espíritos indestrutíveis, e o segundo grupo sobrevive ao primeiro mais frequentemente que você esperaria. Sou forte aos 102 não apenas por causa de lentilhas e sementes de cânhamo e grão de bico. Sou forte porque tenho algo para o qual levantar. Porque acredito que este dia tem algo nele que vale a pena aparecer. Porque amei pessoas profundamente e perdi algumas delas e continuei e descobri que dor sobrevivida se torna um tipo de força que nada no mundo físico pode replicar. Alimenta seu corpo com a comida real para a qual foi projetado para prosperar. Essas plantas vão fazer o que sempre fizeram, fornecer proteína, fornecer nutrição, fornecer o material de construção que seu corpo precisa para continuar se reconstruindo. E então, alimenta seu espírito com as coisas que ele precisa para continuar se reconstruindo. Propósito, gratidão, perdão, fé, a disposição de rir de uma vida longa e todas suas contradições. Essa é a receita toda. Plantas e propósito. Comida e fé. Uma não funciona quase tão bem sem a outra. Tudo bem. Tenho amaranto no fogão e não vai se vigiar sozinho. Você vai comer algo real hoje.